Tão bom, não é? A gente sentir a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus hoje, diga amém. Amém. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem toma em suas mãos o nosso cuidado. Nós precisamos crer. A gente precisa ter certeza de que é Ele que cuida de nós. Isso muda a nossa vida. O tema do culto hoje é uma pergunta: quem vai cuidar de mim? Se eu e você, a gente que usa o nome dele, a gente que canta, a gente que louva, se a gente acreditar de corpo e alma que é ele quem cuida de nós, isso muda a nossa natureza, isso muda a nossa carne. Não é simplesmente uma questão de entendimento, é uma questão de experiência. Povo de Deus, a gente tem possivelmente se conformado em entender, em buscar entender o agir de Deus, o amor de Deus por nós. Como se o amor de Deus pudesse ser entendido. Não dá. Não cabe em nós. Na hora que o amor de Deus coubesse em nós, no nosso entendimento, ele teria limite, ele teria tamanho, ele teria organização, uma forma de ser explicado. Não cabe. O amor de Deus, ele precisa ser experimentado. Aí sim, a gente vai entender e vai ter essa resposta sobre quem é que vai cuidar de mim, quem vai cuidar de nós. Eu vou convidar o irmão e irmã para abrir sua Bíblia no Salmo 23, novamente. Nós utilizamos este salmo lá no comecinho, no nosso momento de adoração. Mas enquanto você abre sua Bíblia no Salmo 23, eu vou contar uma história para vocês. E os estudiosos, os pesquisadores, dizem que quando alguém começa a falar, essa pessoa tem aproximadamente 2,5 minutos para chamar a sua atenção, para você decidir que vai prestar atenção. Eu já estou em 2 minutos, então já estou no limite. Então eu vou lhe contar como é que o tema dessa mensagem veio ao meu coração. Domingo passado, a Jéssica estava no teclado. Foi a primeira vez que ela veio tocar no teclado. E a Sophie chegou, a filha dela, numa animação. Ela já chegou dizendo que a mãe dela ia tocar e cantar. E ela chegou para mim e me contou. E eu adoro quando a Sophie chega, ela vem, né, me abraça, e ela já veio e me contou. Mamãe vai cantar e tocar. Eu, é mesmo, Sophie? Que legal! E ela estava com um sorriso tão lindo. E aí, numa fração de segundo, ela fechou o sorriso e disse assim: quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Nesse momento tão difícil que é o louvor, né? Nesse momento tão desafiador, tão cheio de armadilhas e perigos, quem vai cuidar de mim? E eu prontamente respondi: eu vou cuidar de você. Antes a mãe dela tinha dito que o Arthur ia cuidar, o irmão dela mais velho, né? Mas parece que não convenceu, parece que ela não sentiu muita firmeza não. O Arthur que não me ouça dizer isso. Mas, aí eu olhei para ela e disse: eu vou cuidar de você.
E era um domingo em que eu não estava tocando nem cantando. E nesses domingos, são poucos, eu gosto de ficar com a Cris. Mas nesse eu não fiquei com a Cris. Nesse eu fiquei cuidando da Sofia. Mas você pensa que ela estava com medo? Não. Ela não estava atemorizada. Não. Eu e você, quando a gente diz que quer ser cuidado, é porque nós temos a certeza naquele momento de que precisamos. Ou a gente está doente, ou a gente está com alguma dor, ou a gente, sei lá, está com medo por algum motivo. Dificilmente nós adultos pedimos para ser cuidados se a gente não estiver com algum sentimento ruim, de medo, dor, alguma coisa desse tipo. Sabe por quê? Porque nós somos ruins. A gente não tem noção da nossa pequenez. A gente acha que pode se cuidar. Você não pediu para ninguém cuidar de você no louvor hoje. Porque você achou que não precisava ser cuidado. Lê do engano. Deus estava cuidando de você. Era Ele que estava regulando as batidas do seu coração. Era Ele que estava fazendo o seu corpo funcionar. Era Ele que estava mantendo na sua misericórdia a sua vida, a minha vida. Mas diferentemente das crianças, a gente acha que não precisa ser cuidado. E não experimenta. Sofia podia ter passado o louvor ali, dançando como ela sempre passa. Mas ela passou comigo, de mão dada. Em determinado momento eu coloquei ela no colo. E a gente teve a experiência de passar aquele momento juntos. Eu comecei essa mensagem te dizendo que o amor de Deus não se entende. O amor de Deus se experimenta. Deus quer que você chegue para Ele e diga: cuida de mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Quem não conhece a Deus, passa por esse mundo achando que não precisa de nada. Aliás, o mundo ensina a gente a ser independente. As pessoas são treinadas para a independência, para não depender do cônjuge, para não depender do pai, da mãe, para não depender dos amigos. Não, que é isso? Eu preciso ser independente financeiramente. Eu preciso ser independente emocionalmente. Eu preciso ser independente. Não, não precisa. Não é isso que a Bíblia ensina. Se fosse para a gente ser independente, Deus não tinha nos criado da forma como Ele fez. Ele nos fez para depender. Ele nos fez para precisar. Homem e mulher, amigos, amigas, igreja, povo de Deus, Deus. Quando a gente começa a achar que não depende de ninguém, porque você depende. Você pode até se enganar, mas você depende. Quando a gente começa a achar que não depende das pessoas, numa velocidade incrível, a gente começa a achar que não depende de Deus. Depender, a forma como o ser humano nasce, a dependência completa. Gente, certos animais nascem, já saem andando. O ser humano nasce e não consegue nem respirar. Precisa alguém dar uma sacudida para ele começar a respirar. Que nível de dependência é esse? Nem vou falar sobre alimentar, né? E ainda assim, a gente cresce e acha que não precisa de ninguém. O Salmo 23 fala da experiência de um pastor que cuida das suas ovelhas
antes mesmo que elas precisem. Diz assim, no Salmo 23, o salmista Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Simples assim. Está resolvido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você já parou para pensar nessa afirmação? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Qual é a ovelha que repousa num pasto verdinho, fofinho? Qual é a ovelha que repousa num pasto assim? Pastor, se eu soubesse que tinha prova oral, eu tinha estudado, né? É a ovelha que está satisfeita, porque se ela não tivesse satisfeita, ela estava comendo o pasto verdejante. Ou seja, sobeja alimento. Esse pastor que leva a ovelha para repousar em pastos verdejantes é porque ele já passou por outro, elas já comeram a ponto de não conseguir mais, e agora vão tirar uma soneca num pasto verdejante. Esse é o nível de cuidado do teu Deus sobre você e eu, sobre nós. Leva-me para junto das águas de descanso. As águas de descanso, relatado aqui, eram águas bem específicas, era um local de um rio, onde as águas passavam, a corrente ficava mais para dentro do rio, e havia um bolsão de água, que não é parada, porque a água parada não é boa, mas não tem correnteza. Você pode simplesmente ir lá e beber. Você não precisa nem se esforçar para beber água. A ovelhinha enfia a cara lá e já tem água. Só abre a boca, a água já vai entrar. Esse é o nível de cuidado que Deus quer ter comigo e você. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu nunca fui pastor de ovelhas, só de ovelhinhas como vocês, mas dizem os estudiosos que ovelha é um bichinho bobinho, que não faz ideia do que está fazendo, não faz ideia de onde é que é para ir, não faz ideia. Guia-me pelas veredas da justiça. Não sou nem eu que vou ter que descobrir o que é. Ele vai me guiar. Ei, por aqui. Ops, por aqui. Esse é o cuidado de Deus. Quem é que vai cuidar de mim? Vamos voltar para a historinha. E eu fiquei pensando. Ela não estava, lembra, Sofia? Ela não estava com medo. E ela desfrutou do louvor, ela dançava. Você precisava ver. Ela estava no meu colo e com a mãozinha assim, ó. Precisava ver. Quando a gente se sente cuidado, a preocupação simplesmente... Quando eu estou cuidado, eu posso desfrutar do que está sendo oferecido. As pessoas vivem com medo. O medo virou a epidemia, a preocupação, a ansiedade. E querem resolver essas coisas com outras técnicas que não conhecer a Deus. É o conhecimento de Deus que nos faz andar sem medo. Pessoas investem fortunas para ficar saudável. Gente, a indústria que existe ao redor de estar saudável, nada tem tanto dinheiro. Nada. Você pensa que a indústria automobilística, não, de construção, não. A indústria por trás de estar saudável é a indústria que gira mais dinheiro no planeta. Se você colocar hospital, alimentação, cuidados físicos, saúde, esporte, nada gira mais dinheiro do que isso.
E Deus olha para nós e diz assim: eu vou cuidar de você. Ah tá, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem assim, tá? Cuidado aí no bacon, cuidado, não é bem assim, tá? Mas Ele cuida de mim. No dia em que eu fechar meus olhos, a Bíblia me garante que eu vou abrir e vou vê-lo. Essa é a hora que você diz amém. Vamos tentar de novo. Por quê? Essa é a certeza que tem que nos levar a andar sem medo. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, você não sabe. Mas não é isso que guia os meus passos hoje. Porque eu sei quem é que vai cuidar de mim. O cuidado dele não para aqui, pelo contrário. Ele já venceu. O cuidado dele por mim é pela eternidade. Imagine ser cuidado pelo Deus Todo-Poderoso pela eternidade. Pela eternidade. Quem é que vai cuidar de mim? Sim, claro que a gente tem que ser bom mordomo. Claro. Sim, claro que a gente tem que fazer uso dos tratamentos que Deus mesmo permitiu que a inteligência do homem fizesse. Eu estou atualmente bem, a igreja tem acompanhado, no momento, estou aguardando um procedimento cirúrgico. E como os eventos não paravam de acontecer, de taquicardia, o médico olhou e disse assim: nós vamos ter que utilizar um medicamento. Ah, não, ok. Então quer dizer que com o medicamento está tranquilo. Não é bem assim. Fica mais tranquilo, mas não é que está tranquilo. Tá, então é só remédio, tudo bem. Não é bem assim. Acontecem algumas coisas, né, quando você toma esse remédio. Mas vale a pena? Vale. E a gente toma. E eu tomo. Aí a gente vai ler a bula, né? Aí eu só fui marcando assim as coisas. Isso aqui, foi. Primeiro dia que eu tomei o remédio, tá? Muito satisfeito, né? Pá. Aí tava lá meu copo d'água, trabalhando. Tomei a água. Que coisa horrível. Eu fui trocar, eu achei que tinha caído alguma coisa dentro d'água. Aí fui lá na cozinha, troquei a jarrinha, lavei, peguei outra, botei. Tomei o mesmo gosto. Eu estou há 5 dias evitando tomar água e tendo que tomar de tão ruim que está a água. Eu tive Covid 3 vezes e meu paladar não foi alterado. Tomei um remédio desse e a água tem um gosto tão ruim que eu penso 3 vezes antes de tomar. Mas eu tomo. Por quê? Um homem que supostamente tem conhecimento sobre isso disse que é para eu fazer assim. O Rei do Universo vem e nos diz como é que é para fazer. E a gente para e diz: vou tentar uma outra ideia. Vou tentar a minha alternativa e ver se dá certo. Eu e você somos difíceis, né? E não é à toa que em determinado momento Jesus chegou para as pessoas lá em Marcos 10, 13 e 16, e disse assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esse trecho, quem me conhece sabe como eu amo cada uma das vezes em que isso é falado nos evangelhos. Tão interessante que o texto começa dizendo assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse.
As pessoas, e infelizmente eu tenho quase certeza que eram só as mães, traziam as crianças para Jesus tocar. Elas não estavam doentes, elas não estavam, não, mas elas queriam que Jesus relasse a mão nelas. A Sophie não estava com medo, ela não estava com dor, mas ela queria ter certeza de que estava sendo cuidada. As mães traziam as crianças para Jesus tocar. Você quer, né? Você queria, né? Que Jesus colocasse a mão na sua cabeça? Ou nas suas crianças? Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, e aí só em Marcos ele usa essa expressão, indignou-se. Jesus indignado. Aquele Jesus fofinho, como o Tiago gosta de dizer, sumiu, porque ele ficou indignado. Imagina o rosto de Jesus indignado. Eu fico... O rosto de Jesus indignado devia ser porque ele era verdadeiro. Marcos olhou para Jesus e viu que ele estava indignado. Jesus não falou, eis aqui vos digo, estou indignado. Não, ele não fez isso. Ele só indignou-se. E Marcos já sabia. Jesus mudou o rosto, porque ele sabia a diferença que faz o toque dele. Eu e você, nós estamos aqui. Ele está aqui. Meu irmão, minha irmã, ou você crê que Jesus está aqui, ou você está perdendo o seu tempo. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que a gente não sai do mesmo jeito quando a gente está na presença de Deus. Não sai. E ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. As crianças, elas gostam de saber que estão sendo cuidadas. E elas sabem que precisam ser cuidadas. É assim que nós precisamos receber o reino de Deus. É na certeza de que se não fossem as misericórdias do Senhor, a gente já teria sido consumido. Ele diz: mas a gente acorda e acordei. Nem se preocupa em dizer: bom dia, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu acordei. Eu já contei algumas vezes aqui, em 2012, quando a Cris fez diversas cirurgias e ficou na UTI, por muitos dias, eu ia e conheci algumas pessoas, que esperavam comigo o horário. E uma senhora me marcou muito, porque ela ia todos os dias, na esperança de que o filho acordasse. Aquilo me marcou muito, porque os 19 dias que a Cris passou na UTI, os 19 dias aquela senhora estava lá junto comigo, pedindo para o filho dela acordar. Todos nós hoje acordamos. E você não está nem aí com isso? Eu acordo. Não, você não acorda não. Você não acorda. Não está no seu corpo o acordar.
É Deus que cuida do teu corpo e faz você acordar. Faz as glândulas que secretam quantidades que a gente não consegue nem enxergar para você se acordar. Você está aqui ouvindo porque Deus permite que ossinhos minúsculos lá dentro da sua cabeça fiquem batendo. Transformem isso em sinais elétricos e enviem para o seu cérebro, e de uma forma que ninguém consegue entender, você entenda a minha voz. É Deus que cuida de você. É Deus que sustenta, é Deus que faz. E se é Ele que faz, Ele vai continuar fazendo. É a experiência de ser cuidado que nos transforma. Porque a gente começa a conhecer aquele que nos cuida. A gente começa a sentir o peso da mão dele. A criancinha, quando vai para o colo do pai, conhece. Vocês já viram aquelas brincadeiras que fazem nas redes sociais? Pega um pai que tem barba, bem barbudo assim, e aí ele está com a criancinha, aí ele tira a barba, eu não sei que maldade é essa, eu não entendo isso, tira a barba e pega a criancinha, e a criancinha olha para ele e começa a chorar. Não sei quem você é não. Opa, que é isso? Como assim? Era de se esperar que conhecesse o cheiro, conhecesse tudo mais, né? Mas você conhece o teu Deus? Quando você é cuidado, você sabe que é Ele que está cuidando de você? Porque tem umas coisas aí na vida que a gente recebe e não são cuidado dele. Você sabe quando vem de Deus? Você quer aprender? Pede para Ele. Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. E eu quero perceber a Tua mão na minha vida. Eu quero perceber a Tua mão nas minhas coisas. Eu quero perceber a Tua mão na minha saúde. Eu quero perceber a Tua mão na minha família. Eu quero ter certeza que é o Senhor que cuida de mim. No momento da confissão, o Tiago leu o texto de Filipenses 4, de 4 a 7. E no final, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu comecei essa mensagem te explicando que o amor de Deus não se entende. Ele é maior do que o entendimento. A paz de alguém que sabe que é cuidado por Deus não faz sentido. Não tem lógica. É uma questão de viver. É uma questão de experimentar. Resta saber se você quer. Salmo 23 fala para a gente de uma relação do pastor com a ovelha, em que simplesmente não sentirá falta de nada. Mas isso não quer dizer que nesse mundo nós não teremos fome. Significa que seremos saciados. Isso não significa dizer que não teremos sede. Isso quer dizer que nós teremos água limpa e acessível. Não quer dizer que você não vai sentir calor.
quer dizer que você vai ser refrescado. Muitas vezes, no meio do calor. A relação do pastor com as ovelhas, que é a de Deus com a gente, significa que eu e você, nós seremos cuidados. Mas ser cuidado não significa que não seremos disciplinados. O seu cajado, o seu bordão. Sim, seremos disciplinados. O cuidado de Deus se manifestará através da disciplina também. Sim, nós seremos cuidados, mas isso não significa que Deus se ausentará das nossas decisões. Ele continuará no controle do universo, como ele sempre esteve. Esse é o nível de cuidado de Deus. A relação do pastor com a ovelha diz que nós vamos ser protegidos. Diz, ainda que eu ande no vale lembra? Você vai ser protegido, mas isso não quer dizer que você não será perseguido. Isso quer dizer que você vai receber o agir de Deus sempre que for necessário. É pela experiência que se conhece o cuidado de Deus. O fato de que você vai ser cuidado não significa que você não vai sentir dor. Não, mas eu... Não significa. Mas significa que Ele vai cuidar de cada uma das suas dores. Cada uma das suas feridas. Quem é que vai cuidar de você? De quem você quer o cuidado? Dele? Desse? Está descrito aqui? Ou de outro local? De outra segurança? Qualquer outra segurança, uma hora vai acabar. O cuidado dele é pela eternidade. O cuidado dele é para a gente poder aproveitar tudo que ele colocou na nossa vida. Felizmente as pessoas às vezes são ensinadas sem essas partes. E elas são tão reais, tão reais. E aí as pessoas acham que Deus não cumpriu. Deus cumpriu. Deus cuida. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. E as pessoas começam a se decepcionar. Muitas vezes porque eu e você, que já devíamos conhecer a Deus pela experiência, continua vivendo uma fé extremamente simples, que não compreende que o cuidado de Deus é maravilhoso e é perfeito. Receba o cuidado de Deus na sua vida. Faz que nem a Sofia falou. Quem vai cuidar de mim? Eu tenho certeza que Ele vai dizer, opa, deixa comigo. Eu cuido de você. Receba o cuidado de Deus na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Fale para as pessoas sobre o cuidado de Deus que você já recebeu. Fale, diga. As pessoas precisam conhecer o teu Deus, que sempre cuidou de você. Em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos fala. Em nome de Jesus.